E aí, pessoal, prontos para mergulhar nessa análise de hoje? A gente vai iniciar uma jornada bem profunda de descoberta sobre valores, finanças e o que de fato significa viver com abundância. Sabe, muitas vezes a gente acaba tratando os termos financeiros e os valores espirituais como mundos que simplesmente não se misturam, não é mesmo? Mas como vamos explorar nesse material, eles estão, na verdade, profundamente conectados. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa se fazer uma pergunta que é simplesmente crucial. Afinal, ser próspero é exatamente a mesma coisa que ser rico? No dia a dia é super comum jogar essas duas palavras na mesma caixa e tratar como sinônimos. Mas olha, uma análise um pouquinho mais cuidadosa revela que existe um abismo conceitual gigantesco entre elas. E entender bem essa diferença é o primeiríssimo passo para a gente conseguir alinhar o sucesso financeiro a uma vida que realmente tenha propósito. Bom, vamos passar para a nossa seção 1. Riqueza versus prosperidade, decifrando a visão técnica em oposição à visão espiritual. O que é muito interessante de observar aqui é o contraste claríssimo entre aquela acumulação puramente técnica de ativos e um estado de ser muito mais holístico. Olha só, do lado esquerdo, a riqueza é abordada de um jeito estritamente financeiro. O foco está todinho na construção de patrimônio com ações, fundos imobiliários, geração de renda passiva e toda aquela análise técnica da eficiência dos mercados bancários. Já do lado direito, a gente vê a prosperidade, que transcende o saldo no banco. Ela engloba a sabedoria, os valores espirituais e o bem-estar familiar. E isso ilustra de forma brilhante que a verdadeira prosperidade é caracterizada por algo muito maior. Tem a ver com ter sabedoria para gerir bem os recursos que a gente tem, mas sempre caminhando junto com a fé, a oração e o amor. O verdadeiro significado de ser próspero exige uma postura de muita gratidão, onde detalhes como o nascimento de filhos e a saúde da família são celebrados como bênçãos centrais, indo muito além de só ter bens materiais. Resumindo a ópera, a riqueza está ligada puramente ao ter, enquanto a prosperidade está intimamente ligada ao ser. Seguindo em frente, temos a seção 2, a ilusão da pobreza. Por que será que a gente confunde falta de recursos com humildade? O ponto crucial aqui é entender que a pobreza é, na verdade, uma restrição literal e técnica às nossas necessidades humanas mais básicas. É simplesmente a falta de acesso a serviços essenciais, como saneamento básico, saúde, educação, energia elétrica e até alimentos adequados. Tudo isso totalmente amarrado a uma limitação de renda. Ou seja, a pobreza não tem absolutamente nada de virtude espiritual inerente. É uma condição de escassez extrema. E ponto. Olhando para essa comparação, fica bem fácil entender por que as pessoas confundem tanto esses dois conceitos, né? Mas a humildade, ao contrário da miséria, é um reconhecimento interno dos nossos limites e da nossa dependência do divino. Ela reflete valores maravilhosos, como a gratidão e a busca por algo muito maior. Um excelente exemplo disso é Moisés, que buscava a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. Então, a humildade pede uma postura interna adequada. Isso definitivamente não exige que a gente viva em privação financeira ou em condições de pobreza técnica. Certo, agora vamos para a seção 3, o caminho franciscano, explorando o caminho extremo do desapego. O que chama muita atenção nessa parte é como a Ordem de São Francisco de Assis enxerga essa pobreza física. Para eles, é uma expressão social direta de solidariedade e humildade. Comportamentos como vestir roupas simples e rudes, comer de forma frugal, fazer trabalho braçal, recusar dinheiro, recusar privilégios e até mesmo recorrer à mendicância quando necessário, são todas escolhas ativas. É importantíssimo frisar isso. Não são coisas impostas pela falta de oportunidades, mas sim escolhas radicais de fraternidade. Essa abordagem superanalítica nos mostra que esse estilo de vida exterior deles é, na verdade, apenas um espelho para um estado interior de completa desapropriação, tanto dos bens materiais quanto da própria vontade. A pobreza franciscana é meio que um lugar social de solidariedade, uma mentalidade que eles escolhem para se assemelhar e servir aos mais vulneráveis. É um contraste gigantesco com aquela visão técnica de pobreza involuntária que a gente discutiu antes. Maravilha! Vamos mudar um pouco a perspectiva agora na seção 4. A sabedoria de Salomão, a sabedoria antiga aplicada à gestão financeira moderna. Salomão é uma figura que a história associa diretamente à extrema riqueza e ele fornece o estudo de caso perfeito para provar que ter imensos recursos e, ao mesmo tempo, possuir uma grande sabedoria não são coisas excludentes de forma alguma.
dá perfeitamente para conciliar a prosperidade material com princípios éticos profundos. Isso só reforça a ideia de que a verdadeira humildade não pede que a gente destrua o patrimônio, mas sim que a gente tenha uma gestão ativa, sábia e super consciente de como utilizá-lo. E o texto bíblico está absolutamente recheado de diretrizes super práticas para a prosperidade material. A gente vê José do Egito, que teve uma trajetória incrível de propósitos revelados e acabou provendo para toda uma nação durante uma crise enorme. E vemos o próprio rei Salomão, cujo princípio-chave estava diretamente ligado à sabedoria na diversificação de recursos. Sabe o que é isso na prática? É distribuir ativos em várias frentes diferentes, criar fontes de renda variadas e não colocar todos os esforços num único investimento. Tudo para minimizar os riscos de um jeito incrivelmente atual. Então, o grande lance aqui é que um único princípio antigo, como essa regra de diversificação de recursos ensinada por Salomão, consegue unir de um jeito perfeito a sabedoria milenar com as práticas econômicas que usamos hoje. Salomão não era um economista moderno, mas os ensinamentos dele formam uma base impecável para a gestão financeira. Isso prova que a Bíblia não enxerga a prosperidade como um acúmulo cego, mas sim como um resultado super prático das nossas escolhas sábias. Agora a gente precisa encarar alguns alertas importantes na seção 5. O propósito maior. Vamos examinar o verdadeiro custo da riqueza e do apego. Tem essa metáfora muito famosa e super impactante lá no livro de Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Forte, não é? Essa passagem frequentemente causa uma baita confusão. Muita gente se pergunta se a prosperidade é, por si só, condenada. Mas a verdade é que isso aponta para a tremenda dificuldade espiritual que a posse de grandes fortunas pode acabar trazendo para a gente. O que é realmente interessante notar nesse slide é a clareza de que o obstáculo não é o dinheiro ou a prosperidade em si. Jesus não condena as pessoas prósperas. A grande crítica, na verdade, vai para aquele apego excessivo aos bens materiais. O perigo real aparece quando a conta bancária vira a prioridade máxima da vida, substituindo a generosidade e a humildade, que são absolutamente vitais para nosso crescimento interior. Tudo bem? Vamos para a nossa última etapa. Seção 6. Passos para a prosperidade. Conclusões práticas para alinhar os nossos valores às finanças. Essa orientação final é fantástica e nos lembra do seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o alicerce fundamental de uma verdadeira abundância. O que isso quer dizer? Que quando a gente coloca os valores espirituais e a retidão lá no topo, acima de preocupações exclusivas com dinheiro, roupa ou posses, a gente acaba estabelecendo a fundação certinha para que todas as outras áreas da vida sejam geridas com muito mais equilíbrio. Isso ilustra de maneira brilhante os passos bem práticos que a gente pode dar hoje mesmo para garantir que as nossas metas financeiras conversem com os nossos valores mais profundos. O passo número 1 é priorizar os princípios espirituais e morais acima de tudo. O passo número 2 é aplicar aquela sabedoria de Salomão na vida real, diversificando ativos e gerindo os recursos com muita inteligência. E, finalmente, o passo 3, cultivar uma gratidão profunda, todos os dias, por riquezas intangíveis, como a nossa fé, a nossa saúde e o bem-estar da nossa família. Conforme a gente vai encerrando essa análise de hoje, fica aqui uma reflexão super fundamental sobre o que a gente está, de fato, construindo para o futuro. Será que estamos apenas correndo atrás de um portfólio financeiro isolado, daquela riqueza puramente técnica? Ou será que estamos buscando sabedoria para cultivar uma vida plena, equilibrada e genuinamente próspera, onde nossos valores, a gratidão e a inteligência financeira caminham todos juntos? Fica aí o convite para a gente pensar nisso todos os dias. Até a nossa próxima análise.